Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais uma edição do programa Viver com Saúde. A gente sabe aquele nosso encontro de todas as semanas, sempre abordando, por intermédio da palavra dos nossos convidados, sempre abordando um tema importante ligado a esta área da saúde. Bem, a osteoartrite, mais conhecida como artrose, é uma doença crônica, multifatorial, que leva à incapacidade funcional e progressiva. Pelas suas características, a artrose exige cuidados das três principais especialidades médicas envolvidas: a reumatologia, a fisiatria e também a ortopedia. Além de uma outra área, que é a área da fisioterapia. O tratamento deve ser também multidisciplinar, na busca da melhora funcional, mecânica e clínica do paciente. Então, no programa de hoje, o nosso convidado vai dar informações gerais sobre artrose, suas principais causas, sintomas, prevenção e tratamento. Participa, meus amigos, do Viver com Saúde de hoje, o fisioterapeuta Mauro Godoy Neri. O Mauro Godoy Neri é diretor clínico do Instituto Trata de Porto Alegre. E ele atendeu o nosso convite e comparece hoje aqui ao programa Viver com Saúde, justamente para dar essas informações, essas orientações àqueles que nos acompanham em todas as semanas aqui na UniTV. Satisfação, Mauro, em te receber aqui no canal Universitário de Porto Alegre. Olá, Carlos Alberto, a satisfação é toda minha. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a artrose, que é uma doença que atinge hoje mais de 10 milhões de pessoas aqui no Brasil. 10 milhões de pessoas no Brasil apenas? Exatamente. Tu tens o dado no mundo todo ou não? Não tem. Não tem. Bom, mas o que nos interessa é aquilo que está mais perto de nós, né? 10 milhões de pessoas aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Certo. É um número expressivo. Expressivo, realmente. Bem, mas então vamos começar dizendo ao nosso telespectador, informando ao nosso telespectador, de forma bem objetiva, o que é efetivamente a artrose, esse bicho-papão para algumas pessoas, porque atinge muita gente assim. Certamente. A artrose ela é uma condição que desgasta a cartilagem da extremidade do osso, né? Ela é muito importante porque ela evita o atrito entre os ossos durante o movimento. Na imagem que nós vamos mostrar a seguir, nós podemos observar do lado esquerdo da tela um joelho saudável. Observando aquela região, esse joelho está dobrado para expor melhor a cartilagem, nós podemos observar a cartilagem saudável do lado esquerdo. Já do lado direito, nós podemos observar aquelas pequenas lesões ou erosões na cartilagem. Então, isso é artrose, o desgaste deste componente articular. Tá. Bem, agora, as pessoas, pelo menos os leigos, evidentemente, confundem muito artrose com artrite. Então, às vezes, usam artrite por artrose e vice-versa. Eu acho que é a oportunidade para esclarecer, para orientar os nossos telespectadores, eu acho que é a oportunidade de dizer, então, a artrose já se disse o que é. Agora, qual é a diferença, efetivamente, de artrose e artrite? Então, a artrite ela é considerada a inflamação da articulação. Então, ela pode ser ocasionada em uma ou mais de articulações, pode ser ocasionada por excesso de atividade física, mas as mais comuns são as artrites autoimunes, como a gota, a artrite reumatoide, que é muito comum nas mãos. Então, ela se caracteriza pela inflamação. Essa inflamação ela pode evoluir e causar um desgaste articular. Aí se transformará se em transformando artrose. em uma artrose. Exatamente. Bom. A gente está aprendendo também aqui, né? Certeza. Mas, Mauro, eu queria perguntar ainda o seguinte: as principais causas da artrose. Vamos falar um pouquinho a respeito disso para o telespectador, porque se fala aqui o que é artrose, enfim, é um desgaste dessa cartilagem articular,
degeneração dos ossos, isso tudo já foi dito. Agora, quais são as principais causas? Por que ocorre isso? Eu digo principais, né? Porque são várias causas. Nós podemos citar aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, Sim. 70% a 80% da população acima dos 65 anos possui artrose, né? Então nós podemos considerar ela até mesmo como um desgaste natural dessa articulação. Por isso que muitas pessoas dizem que não é uma doença isso, né? Exatamente, ela é um desgaste natural, né? O cabelo fica branco, né? As vistas vão ficando curtas, a gente vai tendo que usar óculos e da mesma forma a nossa cartilagem ela vai desgastando. Então, sabemos também que a obesidade é um fator de risco, porque nós temos que procurar tirar a sobrecarga dessa articulação. Então, ora, se tivermos um peso elevado, com certeza vamos ter uma maior sobrecarga articular nas atividades do dia a dia. Uma outra coisa que podemos citar é o excesso de exercício, ou exercício mal executado. Esse também pode ser uma causa de artrite, e essa repetição, digamos, dessa artrite pode se cronificar, levando a uma artrose. Então, é muito interessante que se diga isso aqui para os telespectadores do programa Viver com Saúde, porque aqui eu acho que cabe ressaltar, então, a participação expressiva do profissional habilitado. Com certeza. O que acontece muitas vezes, sabe o telespectador, e talvez esteja nesse caso, eu espero que não, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, ex-ponte própria, por conta própria, resolvem fazer um ou outro exercício, né? Não, isso realmente não é indicado. Nós indicamos, é claro, que a atividade física ela é importante, mas ela deve ser orientada. A pessoa ela deve procurar um profissional adequado para que ele possa dizer quais são os seus limites e quais são as atividades específicas, né, para cada indivíduo. Certo? Agora, eu não sei se vocês têm conhecimento, que isso foge um pouco da área também dessa tua área, não é? Que é a fisiatria. Eu pergunto, a questão da genética, porque se fala em causas principais da artrose, a idade, excesso de peso, excesso de exercícios. E eu pergunto, a genética, a característica hereditária, isso é muito forte, esse componente, ou não? Isso também pode ser um fator de risco, né? Observamos que muitos pacientes possuem, como no quadril, exemplificando as displasias, né? Ou são malformações genéticas que podem levar à sobrecarga articular. No joelho também é muito comum. Eu estou aqui citando o joelho e o quadril, e também poderia citar a coluna, pois são as três principais regiões ou articulações que são acometidas pela artrose. Então, a genética também tem um papel importante nesse diagnóstico, nesse prognóstico. Falasse uma coisa interessante aí, porque quando se fala em artrose, na maioria dos casos, entre os leigos, lembra justamente esse problema com o joelho. Mas, na realidade, a artrose ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, né? Exatamente. A artrose ela é um desgaste da articulação. Então, em muitos trabalhadores que têm uma carga excessiva em certos trabalhos que exigem uma flexão prolongada dos joelhos, esses trabalhadores também podem levar a uma sobrecarga articular, né? Então, engana-se quem pensa que hoje a artrose ela é uma doença só da terceira idade, né? A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia tem já dados que indicam que 30% dos adultos jovens já estão sofrendo com o problema também. Então, aí é questão de já começar a tomar antecipadamente a idade, a terceira idade, como se diz, né? É tomar por antecipação as providências necessárias para que o problema venha a se agravar no futuro. Não é isso? Exatamente, né? A gente sempre aconselha procurar o seu médico de confiança para que ele possa dar, os passos iniciais ou tentar entender em qual estágio se encontra a doença e quais seriam, né, as formas de tratamento. Hoje nós possuímos as formas de tratamento farmacológicas e não farmacológicas, né? Certo. Então, as farmacológicas, dentre as farmacológicas, nós possuímos o que nós chamamos de condroprotetores, né? Que são substâncias como a condroitina,
a glicosamina e o ácido hialurônico são substâncias que visam proteger a articulação e evitar o desgaste articular. Bem, antes de nós entrarmos na parte de tratamento, que eu acho que essa é a parte um pouquinho mais extensa, principalmente no que vamos abordar hoje aqui com ênfase, que é uma parte da fisioterapia, não é? Não medicamentoso, tratamento não medicamentoso, não é assim? Mas eu perguntaria, porque nós temos aqui, acompanhando esse programa, a gente sabe pelas pesquisas que se faz, um grande percentual de telespectadores que não são iniciados nessa área da medicina. Não é? Então, eu gostaria de saber, assim, alguns sintomas da artrose. O leigo em casa, parece alguma coisa, acontece alguma coisa, tem algum fator ali, isso aí pode ser artrose, pode ser um início de artrose. Quais seriam, então, alguns sintomas para que nós possamos ligar, digamos assim, aquele sinal de alerta? Opa, vamos pesquisar, porque isso pode ser um início de artrose. Ótimo, essa é uma pergunta muito interessante, né? O principal sintoma é a dor. Inicialmente, ele aparece somente em atividades que exijam muito sobrecarga articular. Eu vejo, já que você fala em dor, Sim. eu vejo muito fazer assim, é aquela dor que vai piorando com o passar do tempo, é isso? Exatamente, é isso que eu gostaria de frisar, né? Então, inicialmente a dor ela é apenas em movimentos que gerem sobrecarga articular e ela passa com o repouso. Mas com o avançar do problema, a dor ela começa a estar presente já nas primeiras horas da manhã e até mesmo à noite. Muitos pacientes referem dificuldade até mesmo de dormir, né? É igualmente comum o paciente sentir o que nós chamamos de rigidez articular. Né? A rigidez ela está presente principalmente quando o paciente fica muito tempo na mesma posição, ou em pé ou até mesmo sentado. Quando ele vai iniciar o movimento, eu escuto relatos de muitos pacientes que referem que tem a sensação que a articulação desencaixou, né? E precisam de alguns passos, alguns minutos para que a articulação encaixe novamente, né? Isso é clássico, é a rigidez da artrose, certo? E o inchaço, assim? Exatamente. Então, na fase inflamatória, o inchaço e o calor estão presentes, né? Eles podem ser facilmente detectados através do simples toque, né? Então, nós temos que controlar esses sintomas e se sentirmos algum dele, procurar uma ajuda médica. Porque se esses sintomas forem se agravando, eles podem levar a alterações importantes na estrutura do osso, que é o segundo slide que nós vamos mostrar, né? Que ele mostra o quê? Que pacientes que tenham sobrecarga articular por muito tempo podem... Não é esse slide ainda, né? É esse. Esse aí mesmo? É esse mesmo. Bom, então... Então, como nós podemos observar ali na imagem central, o joelho está alinhado, né? Em alguns casos, como no caso do lado esquerdo, ali a gente vê que o joelho ele for para a linha média, ou popular joelho em X. Isso porque provavelmente esse paciente teve uma artrose do compartimento lateral maltratada, certo? Ou não tratada. E o slide da direita, a gente vê que o joelho ele se afasta da linha média, ou o joelho em alicate, ou ao popular cambota, né? Então, ali nós observamos uma sobrecarga aumentada no compartimento medial do joelho. São esses aspectos, então, a salientar. Mas, o Mauro, nós, de acordo com a prática do programa, vamos fazer um breve intervalo para depois passarmos a alguns outros aspectos que nós registramos aqui, para te perguntar, não é? Para que possa ser feito esse esclarecimento àqueles que acompanham em todas as semanas o nosso programa Viver com Saúde. Dentro de instantes, aqui na UniTV, o canal universitário de Porto Alegre.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos dar sequência ao nosso Viver com Saúde, programa exibido pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre. O telespectador acompanhou, no final do segmento anterior, o nosso convidado Mauro Godoy Neri, fisioterapeuta, diretor clínico do Instituto Trata de Porto Alegre. Ele assinalou bem as questões dos sintomas, ou principais sintomas da artrose. E eu pergunto, já que eu estou diante de um fisioterapeuta, eu pergunto, Mauro, como a fisioterapia pode ajudar no controle desses sintomas? Perfeito, né? Como a gente sabe, o principal sintoma é a dor, então o foco da fisioterapia é esse, é aliviar a dor do paciente e também fazer uma correção biomecânica, ou seja, melhorar o padrão de movimento. Né? Hoje nós sabemos que na nossa articulação nós possuímos dois estabilizadores, os estabilizadores passivos, que são os ligamentos, e os estabilizadores ativos, que são os músculos. Quando um deles falha, a gente cria uma sobrecarga articular e consequente desgaste articular. Hoje nós temos na clínica a possibilidade de fazer uma avaliação do movimento, ou uma avaliação cinemática. Né? Essa avaliação ela nos consegue transmitir de forma detalhada informações sobre a biomecânica ou o padrão de movimento do paciente e possíveis desequilíbrios musculares. Temos um slide sobre isso. Isso, e possíveis desequilíbrios musculares que podem estar levando a sobrecarga. Então, no slide nós podemos mostrar ali, então nós estamos filmando o paciente caminhando na esteira, são colocadas algumas esferas refletivas em alguns pontos específicos anatômicos e a gente filma o paciente fazendo uma atividade, ou caminhando, ou correndo, agachando, subindo e descendo escadas. E dessa forma a gente tenta avaliar o padrão de movimento do paciente e tentando entender se existe algum desequilíbrio muscular que está levando a sobrecarga articular. E o registro é o que está aparecendo ali Exatamente. à esquerda, né? Isso, ali nós podemos ver o registro, aquele em ondas, as angulações articulares e que durante a marcha esse paciente vai apresentando. A gente tem um padrão de marcha e, é claro, quando esse indivíduo foge muito desse padrão, pode levar a sobrecarga articular. E dessa forma, entendendo melhor o que está acontecendo com o nosso paciente, a gente consegue desempenhar ou desenvolver um plano, um protocolo de tratamento mais assertivo. Aqui nós podemos citar a eletrotermofototerapia como um importante aliado. A gente citaria o laser de baixa intensidade, terapia combinada, que são aparelhos que ajudam no controle da dor e da inflamação. Exercícios físicos, né? O fortalecimento é muito importante. Diversos estudos demonstram que quem tem artrose tem fraqueza de quadríceps, que é o músculo da frente da coxa. Então, devemos reforçá-lo para evitar essa sobrecarga nas atividades do dia a dia. Nas fases agudas, compressas frias também tem um bom resultado, colocando ali um gelo por 20, 30 minutos ajuda no controle também desse inchaço. E é importante manter a mobilidade do paciente, que esse também é um sintoma que ocorre com o passar do tempo, né? A perda de movimento. Eu acho que aí o fisioterapeuta tem uma tarefa importante, que é evitar a cinesiofobia, que é aquele medo que a pessoa tem de fazer o movimento. Porque a pessoa experimentou algumas dificuldades. E quando o fisioterapeuta determina que naquele momento faça o movimento, a pessoa muitas vezes tem receio disso. Como é que vocês procedem em relação a isso? Muito bem colocado. Exatamente esse é o nosso maior, digamos,
a nossa maior obstáculo, a nossa maior dificuldade no dia a dia clínico, né? O paciente, quando ele faz um movimento e sente dor, vamos pegar, por exemplo, o movimento de subir escadas, Claro. né? Uma vez que o paciente fez um movimento de subir escadas e sentiu dor, ele manda uma informação, fica gravado no cérebro um alarme. Cada vez que esse paciente vai repetir o movimento, o cérebro manda um sinal dizendo, opa, não faça o movimento. E isso vai se perpetuando e é aí que vão acontecendo as alterações no padrão de movimento, né? E consequentes diminuição da força muscular. Né? Coisa que podemos observar no próximo slide, que é um estudo muito interessante, é o próximo, que é um estudo muito interessante. Isso. Onde nós podemos observar ali no primeiro slide um triatleta com 40 anos de idade. Então, aquele ponto central, nós estamos olhando de cima a perna dessa pessoa, aquele ponto central seria o osso, a região ao redor mais escura é o músculo e aquela pequena fina camada esbranquiçada é a gordura. Ao passo que na segunda imagem nós temos um sedentário com 74 anos, o que nós podemos observar? A perda vigorosa e muito importante da massa muscular. Então podemos observar que aquela região mais escura diminuiu muito e a região clara ou esbranquiçada aumentou e ali foi se acumulando gordura. Lembra que anteriormente eu falei que nós temos 2 estabilizadores para as nossas articulações? Aí provavelmente o estabilizador ativo está faltando para esse indivíduo. Se nós observarmos a terceira imagem ela mostra o quê? Triatleta... É aquele slide bem de baixo. Isso, desculpa, o inferior. A imagem inferior é o que ela mostra? Ela mostra um triatleta com 70 anos de idade. Então nós podemos observar que ali não existe muita diferença entre a primeira e a última imagem. O que essa imagem nos mostra aqui? Da importância em se manter em movimento. Devemos nos manter ativos, né? Por muito tempo se embutiu na cabeça das pessoas em que o repouso era o melhor tratamento para esses problemas. E hoje nós sabemos que não. Que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É o movimento que vai nutrir a cartilagem e é o fortalecimento que vai evitar a sobrecarga articular. Uma pergunta que me ocorre agora, e para não esquecer, a artrose, me parece, não tem cura, não? Exatamente. A artrose, a cartilagem, ela é um tecido que não recebe aporte sanguíneo, então ela não é irrigada. Ao passo que, quando ocorre uma lesão, ela não cicatriza. Então, a tendência é que ela aumente, né? Ela é uma doença evolutiva e progressiva. O que nós temos que fazer é tentar evitar ou frear essa progressão. Controlar? Exatamente, podemos dizer controlar. Um outro ponto que eu queria destacar é que a artrose também ela não possui nervos, portanto ela não dói. Normalmente a dor nesses pacientes, elas são devido às consequências que a artrose que ela ocasiona. Podemos citar a sinovite, que é a inflamação do líquido sinovial, o líquido que circunda a articulação, e as tendinites, tendinite da pata de ganso, tendinite patelar. Então, mais uma vez, a fisioterapia tenta controlar ou reduzir esses sintomas. A ideia é sempre aquela, é manter a autonomia do paciente e manter o paciente em movimento. Agora, quando se realiza, não é, uma avaliação do movimento, essa avaliação cinemática, né, podem ser detectados fatores de risco, né? Eu escuto, eu falo aqui como leigo, né, mas eu escuto, por exemplo, fatores de risco como o genovaro e o genovalgo, né? Exatamente. Essa avaliação, ela justamente é feita para isso. Ela consegue detectar essas alterações biomecânicas e dessa forma a gente consegue dar um suporte. A ideia de a gente entender o padrão de movimento do paciente não é para modificá-lo, e sim para dar um suporte necessário, um suporte muscular,
um suporte neurosensorial para que o paciente consiga desenvolver as suas atividades sem dor. Então, mais uma vez, o movimento é o mais importante, né? Pois é. Agora, vamos falar um pouquinho mais a respeito daquela avaliação da pisada, né? Que é a baropodometria, né? Perfeito. É isso mesmo? Perfeito, isso. Tá. Então, Ela é realizada para detectar aquele famoso pé chato, né? exatamente, né? A baropodometria nada mais é do que uma placa onde o paciente ele caminha sobre ela e ali a gente consegue detectar os picos de pressão, ou seja, o tipo de pisada desse paciente, né? Sabemos que ali na imagem que estamos mostrando agora, do lado esquerdo, nós temos o padrão neutro ou normal. Na figura central podemos observar a pisada pronada, ou seja, esse paciente desgasta mais a região interna do calçado e a pisada pronada leva a um varo do joelho. E esse varo do joelho também leva a sobrecarga da região do compartimento lateral do joelho. Da mesma forma que a pisada supinada, desculpa, eu me confundi, a pisada pronada leva ao valgo de joelho. Não sei se eu falei varo ou valgo, desculpa. Leva ao valgo do joelho, né? E a pisada supinada leva ao varo de joelho, então causando uma sobrecarga maior ao compartimento medial do joelho. E dessa forma, podendo causar uma sobrecarga nas atividades simples do dia a dia aí também. Pois é, e isso tudo causa essa sobrecarga, esses problemas e tudo, isso tudo vai se refletir no aparecimento da artrose, né? No caso do joelho. Né? Perfeito. A cartilagem ela tem uma resistência, então nós conseguimos desempenhar certas atividades. O problema é quando a gente ultrapassa esse limite, né? Isso a gente pode observar em pacientes que fazem excesso de exercício e até mesmo em pacientes sedentários. Aqui eu gostaria de citar um estudo muito interessante que foi feito em 2017, na JOSPT, que é uma das revistas mais importantes da área da fisioterapia. Os pesquisadores eles fizeram a pergunta, eles gostariam de perguntar se a corrida levava a... Qual a incidência de artrose e artrite em corredores? Né? Então eles pegaram os corredores de elite, Sim. Eles avaliaram mais de 110 mil pessoas, eles avaliaram os corredores de elite, corredores recreacionais, de 2 a 3 vezes por semana, e os sedentários. Né? Então, o que eles observaram? Eles observaram que os corredores de elite tiveram o maior índice de desgaste articular, chegando a 13%. E, em segundo lugar, o que causou muita surpresa é o quê? Os sedentários, chegando a 10%. Então, os melhores resultados, ou seja, os indivíduos que tiveram menos chance de ter artrose, foram os corredores recreacionais. Isso, mais uma vez, demonstrando que a atividade física é importante. O que eu quero dizer com isso não é que eu quero que as pessoas saiam correndo, né, para melhorar da artrose, e sim que elas procurem achar um profissional adequado, que ele possa mostrar qual atividade, que seja uma simples caminhada, uma natação, que seja adequada para o condicionamento desse indivíduo. E nunca, no meu entendimento, nunca ir além dos limites. Perfeito, é isso que a gente... O que acontece desses atletas de verão, né? Exatamente. Que passam o ano todo sem fazer nem uma caminhadinha, né? E aí quando chega nas férias lá, vamos recuperar todo esse negócio, Exatamente. Aí o problema aparece com mais facilidade. Perfeito, isso nós chamamos de overuse, né, ou excesso do uso. Também nós temos aqueles que nós chamamos os selvagens do final de semana, né? Passam a semana inteira sentado assistindo TV e no final de semana querem fazer tudo. Então é lógico que essas pessoas vão se lesar, né? Porque a cartilagem, como a gente disse anteriormente, ela tem uma resistência, mas a gente pode melhorar essa resistência, mas essa melhora deve ser gradual, né? Aqui eu falo também um pouco sobre corredores, porque a gente observa, por exemplo, em lesões de joelho, que a maior taxa de lesão de joelho é quando esse corredor aumenta muito o volume, mais do que 20% do que ele está acostumado. Pois é. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um trabalho gradual para melhorar a resistência e dessa forma poder ir mais longe. Perfeito. Prezado Mauro Godoy Neri, infelizmente
telespectador sabe que nós somos escravos do relógio. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Em outra oportunidade, talvez tu possas voltar aqui para abordar outros aspectos ligados a estes problemas de artrose ou outros da tua área. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado Espero... por atender o nosso convite e estar aqui dando essas informações e esses esclarecimentos àqueles que nos acompanham neste programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer também a atenção dos nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro. Alô, amigos, nesta semana, no programa Viver com Saúde, nós vamos receber com muita satisfação o fisioterapeuta Mauro Godoy Neri. Nós vamos falar sobre artrose e como a fisioterapia pode ajudar no controle dos sintomas dessa patologia que atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Um número muito expressivo. Mais de 10 milhões de brasileiros. Você, telespectador, é nosso convidado. Acompanhe Viver com Saúde pela UniTV nos seus horários habituais.